firme. Deus abençoe a sua vida. Convido a você e a sua família para compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal. Todas as quartas-feiras teremos aqui assuntos atuais. Também estaremos aqui com grandes nomes, convidados, pastores, psicólogos. Teremos várias pessoas aqui para poder responder aquilo que você tem aí dúvida, tá bom? Então, pense como um cristão. É o novo programa neste canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Guarapari. Vamos lá então? Primeiro assunto é como Jesus chama os seus seguidores. É um bom assunto, não é? Nós vamos saber também da opinião de alguns pastores. Então vamos lá, primeira opinião, eu como pastor da igreja quero dar. Vamos resolver respondendo Mateus capítulo de número 4, verso de número 19. Está aqui. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que seria então? A sua pergunta dizendo, como Jesus chama os seus? Eu creio que exatamente assim, ele enviando o convite para que você possa segui-lo. E assim ele fez. Ele chamou os seus discípulos para que eles pudessem seguir e mudar completamente a rota da sua vida. Antes, pescadores de peixe mesmo. Agora, eles seriam transformados em homens que estariam transformando toda uma geração para que este evangelho pudesse chegar até nós. Olha onde chegou o evangelho. 12 homens comuns, normais, mas o Senhor ali chama, eles imediatamente largam tudo o que tinham e passam a seguir Jesus. Olha que coisa mais importante na nossa caminhada com Jesus. Primeiro é ouvir a sua voz. Ele chama e nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Mas a própria palavra do Senhor fala que quando somos chamados pelo Senhor, o chamado ele é eficaz. E sendo esse chamado eficaz, é impossível resistir à voz do Senhor. Foi assim comigo, foi assim com você, ou vai ser assim com outras pessoas que também vão ouvir o evangelho que nós estamos pregando, e eles ouvindo, o Senhor gerará fé em seu coração e eles confessarão com seus lábios a respeito de Jesus e imediatamente eles passarão agora a pregar o evangelho para toda criatura. E o que aconteceu com esses homens? Primeira coisa, o chamado é de quem? É de Deus. Deus chama por meio da sua palavra. E ele deixou quem para poder agora nesta terra pregar? Nós. Nós somos os proclamadores da palavra de Deus. Nós seremos a boca do Senhor, os arautos do Senhor para proclamar o evangelho a toda criatura. Sabendo que a nossa finalidade, a nossa funcionalidade é pregar. Nós não temos o poder de transformar a vida de alguém. Mas, através da palavra e o poder que há no Senhor, Ele pode transformar por meio do seu Espírito a vida daqueles que ouvirão a palavra do Senhor. Então, o chamado é de Deus. O chamado não é meu. Eu não posso converter alguém para que ele tenha uma consciência assim como eu quero que ele tenha, que ande como eu imagino. Não. O chamado é de Deus. E se Deus chama, Ele também providencia este molde para transformar essa vida agora pecadora em alguém que estará na frente da batalha para proclamar o Evangelho. E por falar em proclamar, Ele comissiona. Então, se Ele comissiona, Ele também abrirá os caminhos para que preguemos o Evangelho
a todos aqueles que estão aí carecendo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno e nós precisamos proclamar o Evangelho a toda criatura. E cabe a nós, eu e você somos responsáveis para proclamar o Evangelho. Mas a pergunta inicial foi: como que esses homens vieram? É interessante que quando Jesus passa pelaquela aldeia de pescadores, ele então convida aqueles homens: vinde a mim. E o que é mais interessante é que o texto fala que imediatamente eles largaram as redes e seguiram a Jesus. É importante a gente poder pensar aqui, quando Jesus estava aqui andando na terra, né? Hoje ele anda por meio de nós, não é assim? Onde eu vou, que eu seja a boca de Jesus, os pés de Jesus, as mãos de Jesus, mas claro, a presença de Jesus também está conosco. A própria palavra do Senhor diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, pode ficar tranquilo que Jesus está também caminhando com você. E o texto para nós é a partir então do verso 23, do capítulo 4, quando fala assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Olha que coisa importante. A primeira atitude aqui era ensinar o evangelho. Ensinar, pregar, falar a respeito daquilo que eles ainda não entendem, eles não sabem. As pessoas não conhecem nada a respeito de Deus e elas precisam conhecer. E quem vai ensinar? Nós pregaremos, proclamaremos. Então, a vida aqui do discípulo chamado é ensinar, que está lá então na didática, está na didascalia. Eu preciso ensinar outras pessoas a respeito de Jesus. E para ensinar tem que ter muita paciência. Olha como que os professores sofrem para nos ensinar, né? E quando aprendemos, ficamos muito gratos a eles, não é assim? Quando não sabemos, somos ignorantes. Mas quando aprendemos, a ignorância vai embora. E agora nós passamos a ser completamente envolvido neste ensino. E quando agora temos a capacidade em nós de saber o que está agora revelado, temos agora que pregar. E quando falamos em pregar, nós vamos partir para aquela segunda parte chamada querigma, pregar a palavra de Deus. E esta palavra de Deus pregada, ela virá com autoridade, com poder, porque não é simplesmente a palavra do Heron, a sua palavra, a outra palavra, não, é a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, Deus tem compromisso com ela. A palavra do Senhor não cai por terra, ela cumpre o que tem que ser e nós podemos ficar tranquilos quanto a essas questões, não é? Eu prego, quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, nós vamos ensinar, vamos pregar. E a outra finalidade desses que são chamados, quando Jesus fala, eu vos farei pescadores de homens, agora vem a terceira finalidade, que é a terapia, que é a cura. Este homem que estava enfermo pelos seus pecados, por aquelas mazelas da enfermidade que o pecado trouxe a nós, ele agora passa a ser curado pela palavra. Aquela doença incurável, ela agora passa a ser curada. Aquilo que não tinha absolutamente condição para nós, porque era impossível, e eu estou dizendo que é o pecado que trazia separação entre nós e o nosso Deus. Antes nós não entendíamos. Quando o Senhor ministra a cura em nós, passamos a ser agora salvos pelo Senhor. E a partir dessa salvação, nós andaremos proclamando, ensinando e curando também
porque muitas pessoas estão enfermas pelo pecado aí fora, que precisam ser curadas pelo poder da proclamação, pelo poder do ensino, pelo poder que há no nome de Jesus. Seguir a Jesus é exatamente um caminho de cura, de restauração, de libertação, e você precisa caminhar nisso. Como então, como você mesmo enviou para nós aí a pergunta, né? Como que o Senhor chama? Ele faz isso. Ele envia a sua igreja, ele envia pessoas, ele envia o seu amigo que é cristão, para você então ouvir. E quando você ouve, você se torna um indesculpável, você já não tem mais desculpa de falar, eu não conhecia, eu não ouvia. Então, se você já ouviu o Evangelho, você precisa agora tomar uma posição. Tome decisão logo, tá? O Senhor te chamou e o chamado do Senhor, ele é eficaz. Ele não revoga o chamado. Você precisa agora tomar a sua decisão, seguir Jesus, larga imediatamente esse pecado e caminhe na graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima quarta-feira com mais assuntos assim. Quem sabe você envia para nós? Envia aí para o nosso WhatsApp, vai estar colocado aí na tela, nosso WhatsApp, para você poder enviar para nós a sua pergunta. E outra coisa, você pode enviar para nós também qual é o pastor que você gostaria que tivesse aqui conversando conosco, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, firme!